No primeiro lugar, né, eu queria entender, depois vou mais a fundo com o Cabral, um pouco mais nas falas de Haddad agora, mas eu queria entender um pouco da sua análise em relação, estamos caminhando para esses 100 dias do governo. Nos últimos dias, a gente andou, vamos dizer assim, nas últimas 2 semanas, vendo e muitas cabeçadas, vamos dizer assim, né? Primeiro, o próprio Lula até chegou a chamar a atenção ali numa reunião ministerial do vazamento de notícias que depois elas precisam ser revistas sem a aprovação da Casa Civil. Teve o caso lá, né, do próprio Márcio França, sobre a questão da passagem aérea, Carlos Lupe vindo na canetada, abaixando os juros, tendo um efeito muito ruim, o governo tendo que voltar atrás. Especificamente, ontem nós tivemos o caso de Petrobras, no qual o próprio ministro de Minas e Energia, ele vem anunciando uma mudança na política de preços, o papel despencou, depois a própria Petrobras anuncia que não foi informada, ele volta a afirmar isso, mas vem uma ordem de cima, né, sem respeitar a governança de uma estatal que poderia ter sido feito esse anúncio pela companhia. Como que você enxerga, né, essas cabeçadas do governo? Falta uma figura de articulação por trás, igual nos governos anteriores, que tinha ali José Dirceu, tinha o Padilha. Parece que dessa vez o PT está mais desencontrado na sua visão? Paula, eu vou ser muito direto. E é maravilhoso quando a gente lida com uma pessoa tão elegante quanto você. Cabeçada. Obrigada. É porque realmente você é muito elegante. Ali são falhas estruturais, são falhas procedimentais, são falhas políticas, são falhas de diplomacia, são falhas de elegância, são falhas em todos os aspectos. Por qual razão? Essa é uma leitura pessoal minha. Foi muito caro construir esta coligação. É uma coligação em que você tem todo tipo de perspectiva, todo tipo de exigência, todo tipo de comportamento, todo tipo de valores que estão sendo apresentados. Agora, quando você olha uma situação como essa, qual foi o grande problema do governo? Ele tinha que garantir que em algum momento todo esse grupo pudesse receber o mínimo que se exigiu para participar de uma coligação, que é chamado de uma frente ampla, mas que tinha como objetivo especificamente acabar com a possibilidade de reeleição de uma personagem que estava ali para tentar uma transformação do processo histórico. Veja, eu não estou defendendo o Bolsonaro, não estou querendo divinizá-lo ou santificá-lo, nada disso. É apenas uma questão real. O Bolsonaro estava ali tentando uma transformação do processo histórico. Aí você tem a chegada de Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual foi o primeiro problema dele? Como é que ele garante essa governabilidade? Não tem como ele garantir essa governabilidade se não for, melhor dizendo, retrocedendo a um modo de fazer política da década de 80, 90, mas configurado nos primeiros governos dele. Com uma outra diferença. Naquela época não existia tecnologia suficiente para você preservar aquilo que se falava e verificar as contradições internas de uma personagem que fazia discursos apenas para nichos eleitorais. Mas ele podia ir em outro local e mudar o discurso. Agora não tem mais, a contradição está visível. Aí ele vem e se depara com 2 problemas. Como é que ele cumpre aquelas respostas demagógicas? Ou melhor, aquelas propostas demagógicas. Como é que ele cumpre isso? Ele precisa primeiro quebrar o teto. Ele fez. Aí, o que ele faz? Como que nós podemos garantir pagar o preço dessa coligação? Aumenta a máquina administrativa. Ele não pode mexer nisso. Veja, eu não sou economista e não trabalho com economia, mas isso é uma questão de lógica. O que era o teto? O teto era a garantia de que você tinha um processo de racionalização na tomada de decisão daqueles que lidam com orçamento. Qual é a grande questão de quem lida com orçamento? Ele tem que definir prioridades e dentro das prioridades ele tem que ser responsável para que o dinheiro seja bem gasto. O grande problema é que quando você olha para o orçamento, independentemente de ser economista, é simples. Você tem uma linha, o orçamento é uma linha, divide essa linha em 10 partes iguais. Pega as 8 primeiras partes, aquilo ali é obrigatório. O que você tem para gastar são 2 aproximadamente. Ora, o teto de gastos, ele colocava um limite e te obrigava a que você racionalizasse as suas decisões e principalmente a diminuição daquilo que era obrigatório. É a máquina pública, é salário do funcionalismo, é um conjunto de benefícios que são atribuídos, que são obrigatórios. Como é que você faz para racionalizar isso? Você tem que aumentar aquela parte dos 20 que sobraram, os 2 partes que sobraram. Como é que você vai aumentar isso? Diminuindo aquilo que é obrigatório ou diminuindo aquilo que você inventou.
Ele inventou e transformou, ele piorou, porque ele colocou no obrigatório um bando de coisas que ele não tem como gerenciar mais. Aí ele vai dizer o seguinte: como é que eu aumento os recursos que eu tenho para aplicar as políticas públicas, garantir o pagamento daquela galera que veio me apoiar para derrubar quem estava no poder e, além disso, para cumprir as minhas promessas de campanha? Ele tem que inventar uma coisa, com todo respeito, eu não sou economista. Você faz uma nova política com a âncora fiscal. Ora, com todo respeito à sua excelência, a ministra Simone Tebet, ela falou algo que é iluminar para nós tudo o que estava acontecendo, que fala das cabeçadas. Ela disse: não, nós já temos tudo acertado, só faltam os números, com todo o respeito. Com todo respeito, bem na hora isso, né? Surreal aquilo. Aquilo é brincadeira. Vamos nos reunir final de semana para entregar o Ministério da Fazenda semana que vem. Como é que vai reunir? Como é que não reuniu antes? Isso é brincadeira. A despesa permanente, né? Tinha que estar na ponta da língua, né? Aí apresenta uma âncora que, quando você para ver, são um conjunto de... Eu não sou economista, não, nós queremos derrubar a questão, ser anticíclico. Mas como é que você é anticíclico se você fala que a despesa vai aumentar em função da receita e a despesa aumenta de acordo com a receita que aumenta? Se diminui, você acaba sendo obrigado a diminuir também a receita, mas continua a diminuir proporcionalmente, em termos relativos, porque você continua aumentando. Mas é ciclo. Ou seja, primeiro já começa com uma contradição. Os economistas, pelo amor de Deus, vocês me corrijam. Mas aí ele começa a dizer que a grande questão para resolver o problema de aumentar o dinheiro é aumentar como é que fala? Tributação? Não é a tributação, não. Aumentar a receita. A receita. Você vincula aumentar a receita porque você não pode mexer na despesa. Tudo isso é um conjunto de medidas que tem como função única e exclusivamente ele resolver o problema que ele criou, que é entrar no poder a qualquer custo para fazer qualquer coisa. Aí, vamos prestar atenção. Quais são as políticas que estão vindo nesses 100 primeiros dias? Querem acabar com a responsabilidade fiscal, porque junto dessa âncora fiscal eles estão colocando uma série de penduricários que a responsabilidade fiscal que vem do início dos anos 2000 estão sendo colocados a reboque. Acabaram com a lei do teto de gastos, com todo respeito. As pessoas podem dizer, os economistas me perdoem, mas a lei do teto era uma lei que trazia racionalidade e trazia responsabilidade. Era uma lei que obrigava o funcionário, na realidade as lideranças políticas, a se enquadrarem naquilo que é o respeito da dinamização da sociedade, porque a sociedade tem que ser enriquecida pela própria sociedade, pelo empreendedorismo. Com todo respeito também, as pessoas têm o hábito de falar que o mercado é uma abstração. Não existe nada mais concreto do que o mercado, porque o mercado sou eu, somos todos nós, seja comprando e consumindo, seja nós temos um dinheiro querendo que esse dinheiro multiplique. Então não tem nada de abstrato. Aí joga o problema para o mercado. Eles sempre jogam o problema para o mercado. Aí eu vejo, acabaram com o teto. É óbvio que o teto trazia mais credibilidade, por isso que as pessoas queriam investir. Quem tem dinheiro, mas aí eu não vou ver dinheiro ser jogado fora. Mas acabou com o teto com o apoio restrito do parlamento, só o Novo votou contra. Mas aí que tem um detalhe, por exemplo, acaba com o teto com apoio restrito do parlamento. Vamos olhar esse parlamento. Eu sou contra acabar, mas olha só, PL, PP, mas todo dá uma mundo olhada junto. Nesse parlamento. Ele é representativo de quê? Ele é representativo de indivíduos que não têm, com todo respeito ao nosso parlamento. Política, né, a velha política. Eles não estão preocupados com uma lógica de produzir uma sociedade equilibrada. Eles querem chegar no poder e permanecer no poder. E ali, isso é o que mais dói. Para todo cidadão que tiver uma oportunidade, fique 6 meses dentro do Congresso brasileiro. Você vai ver que você está entrando numa realidade paralela. Essa realidade paralela não tem nada a ver com a sociedade. As suas preocupações são com questões comezinhas. Como é que eu fico no poder? Como é que eu permaneço? Como é que eu expando? É só isso que eles estão preocupados. Se eles apoiaram, eles estão apoiados. Por quê? Porque eles querem cargos. Porque eles querem mais benefícios, eles querem investimentos para o seu nicho eleitoral. Aí você vai, Cabral, por exemplo, você é um ministro, você vem negociar comigo, se você garante para mim que eu vou ter determinadas políticas que vão afetar um determinado nicho eleitoral meu, eu vou lá naquele lixo, faço discurso, eu estou me lixando se isso pode trazer alguma coisa que seja prejudicial à sociedade. Eu não estou preocupado com isso. Porque o próprio sistema produz isso.